Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Como é que o Confiança contrata um nerd para tirar o time da crise e da zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro? Se a gente analisar o currículo de Thiago Gomes, ele é um cara com graduação em Educação Física, pós-graduação, algumas pós-graduações. Ele tem licença na Argentina, tem licença na Europa, tem licença no Brasil. Se você olhar assim, fica parecendo que o cara estudou para ser professor universitário. Até pela pinta dele, ainda é jovem, 42 anos, mais jovem do que eu, grandão, altão. Se você passar para a segunda página do currículo dele, você vai entender os motivos que trouxeram a SAF a recorrer a Thiago Gomes. Mesmo com 42 anos, ele já tem mais de 20 anos de experiência no futebol, não como jogador. Ele não jogou futebol. Então, desde muito cedo, ele vem trabalhando em categorias de base, em times profissionais, aprendendo com técnicos experientes, com técnicos vitoriosos ao longo de sua carreira. O mais importante do currículo dele, no momento, é o que ele fez dentro de campo. Esse ano, ele volta da Geórgia, na Europa, onde ele estava trabalhando, assume o Nacional do Amazonas e depois de 10 anos leva o Nassa a ser campeão amazonense. Não satisfeito com isso, leva o Nacional à final da Copa Verde, da Copa Norte, e ainda encaminha a ida do Nacional à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, em uma campanha onde ele ficou boa parte invicto, tem pouquíssimas derrotas com o time lá de Manaus. Antes disso, ele já tinha feito um bom trabalho com o São José em 2024, conseguiu em 2000, enfim, eu vou falar desses dados que está tudo anotado no meu roteiro. Ele já tinha feito um bom trabalho com o São José e tinha livrado o Caxias de um rebaixamento. Se vocês lembram, o primeiro ano do Caxias na Série C, o Caxias estava praticamente rebaixado e ele assumiu o Grená e conseguiu tirá-lo do rebaixamento. Inclusive, no post do Confiança no Twitter, um torcedor do Grená foi lá elogiá-lo. Então, são essas qualificações técnicas, acadêmicas, são essas qualificações da experiência de quem começou muito jovem no futebol e essa qualificação como um treinador que já se pode dizer vitorioso, com experiência na Série C, experiência aqui no Nordeste, que vem agora tirar o Confiança dessa crise. Vamos entender quem é Thiago Gomes, por onde ele passou, quais são os seus números, como seus times costumam jogar e o que ele pode mudar no Confiança. Para os mais apressados e que querem logo, Mike, é bom ou não é? É bom ou não é? O que é que tem de bom, o que é que tem de ruim? Feito esse preâmbulo, lá vai. Porque eu acho que pode dar certo. Conhece a Série C, fez um bom trabalho no São José, participou da recuperação do Caxias, chega com título recente no Nacional, tudo isso eu já falei. Tem esse perfil moderno e estudioso que se adequa às pretensões da SAF, e ainda que a gente questione hoje a gestão da SAF em termos de futebol, estar alinhado à pretensão da SAF é interessante. Não pode os dois, a gestão administrativa e a gestão do futebol, cada um olhar para um lado, não dá certo quando acontece isso. Passou muito tempo nas categorias de base, então tem essa... sabe trabalhar com jogadores jovens, conhece muitos jogadores jovens, tem experiência em ambientes de pressão, já passou por Fluminense, Internacional, Grêmio, Atlético Paranaense, Sport, Sampaio Corrêa. Tem um discurso que protege o elenco, foi inclusive um dos trunfos que ele usou para não desfazer esse Nacional campeão amazonense e conseguir blindar o Caxias para livrá-lo da queda. Então, todos esses requisitos me fazem pensar que é um técnico interessante para gerir o Confiança nessa retomada agora na Série C, para a gente escapar de vez da zona do rebaixamento e, por que não, sonhar com o G8. Agora, o porquê pode dar errado. Por que pode dar errado? Eu vou falar depois você dá o like. Pô, já tô aqui, ó, quase 5 minutos falando, explicando e tal. Agora é hora de, se você não deu o like ainda, sapeca o like aí no vídeo, se inscreva no canal, que é para não perder nada. E considere se tornar membro do canal. Você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Campanha de Rocha voltou ao ar. Tá seguindo aí para ajudar nosso querido Adélio Rocha. E sempre eu tô deixando alguns itens pinados aqui
na nossa barra, no YouTube Shopping. Clica lá que você vai comprar no precinho e vai ajudar bastante o canal aqui. Bem, se você fez tudo isso, agora você sabe que vai receber os pontos negativos. Bem, dos pontos negativos, os trabalhos recentes que ele fez foram relativamente curtos. Teve esse agora do Amazonas, que é ele que encerrou para vir para cá, mas antes disso no Caxias foram só 10 jogos, na Linense foi pouco tempo, no Sampaio foram 22 jogos, não dá para dizer que é tão pequeno, mas também poderia ser maior. Não me parece um cara que cria tantas raízes. Acho que o trabalho de São José foi o mais longo, ainda que ele seja um treinador com mais de 200 jogos na carreira já. O modelo de jogo que ele empreende, ele exige tempo de treino, coisa que a gente não tem. A gente tá com a corda no pescoço, tem uma semana, diminuiu, não tá na maratona de antes, mas ainda assim não tem esse tempo todo. Uma coisa que ele fala muito nas entrevistas é a tal da pressão pós-perda e a intensidade do jogo físico. Um pouco parecido com o que a gente viu no jogo contra o Maranhão. Esse time do Confiança tá talhado para acontecer isso. A nossa margem de erro é muito pequena. Uma derrota contra o Figueirense na próxima rodada já pode nos recolocar na zona de rebaixamento. E é um elenco que precisa comprar essa ideia rapidamente. Mas esse elenco ele não comprou a ideia de Luizinho Vieira, que é um bom técnico, e de Caçapa, que é um técnico que tinha muitas experiências internacionais, muito estudioso, tal qual Thiago, com bem menos experiência que ele à beira do gramado. Talvez isso compense um pouquinho. Esse elenco eu não sei se compraria essa ideia, tomara que sim. A vitória de ontem e a chegada dele, toda a expectativa ameniza o ambiente, mas basta uma derrota, basta uma má atuação que a crise volta toda à tona. E claro, assim como a gente vinha de Luizinho Vieira recentemente com acesso e título da Série C com o Amazonas, boas passagens aqui pelo Confiança, finalista da Copa do Nordeste, livrando a gente do rebaixamento e quase chegando no G8, e todo esse currículo de Luizinho Vieira, que está fazendo um bom trabalho neste momento no Capital, tudo isso não foi capaz de fazer com que esse time rendesse no Campeonato Sergipano. Então nada garante que esse passado interessante e recente de Thiago Gomes vá fazer com que ele tenha um bom rendimento no Confiança. Ou seja, nós temos prós, nós temos contra, como diria o William, a Scarpa, agora é orar. Agora é orar e ver se as coisas dão certo. Esse vídeo poderia encerrar por aqui, mas a gente vai aprofundar ele um pouquinho, ele vai ficar um pouco mais longo que o normal, então se você puder, parcele ele, mas não deixe de assistir todos, senão o YouTube vai me punir. Mas vamos lá falar um pouco mais detalhado dos trabalhos de Thiago Gomes e como ele chegou ao Dragão. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Bem, o Confiança ele buscava um técnico com conhecimento da Série C, com conhecimento da região Nordeste, mas alinhado ao que a SAF queria em termos de profissional, seja na formação, seja no momento de carreira, seja num aspecto de médio e longo prazo. Caçapa tinha essa característica. Thiago tem as três. Thiago ele tem experiência no Nordeste, ele já treinou o Sampaio, ele já foi auxiliar técnico no esporte, e ele é um cara que ainda é jovem, tem muito a crescer na carreira e vem de uma estrutura de grandes times, como Internacional, Grêmio, Fluminense, Sport, Atlético Paranaense. Então, meio que ele cumpre todos os requisitos da SAF. Confiança vinha de resultados ruins, essa vitória deu uma aliviada. A gestão de Thiago ela tem pouco tempo. A gente tem essa estreia agora contra o Figueira, mas se não der resposta logo, talvez a coisa volte a azedar. Eu imagino, conhecendo a torcida do Confiança, que ele vai ter alguma margem de paciência. A torcida vem falando desde a saída de Caçapa, a clássica frase que todo ano acontece: pode trazer Guardiola, que com esse elenco nada vai dar certo. Mas eu imagino que Thiago possa fazer esse elenco dar certo sim, eu acredito isso. Thiago, ele é um gaúcho, tem 42 anos e ele faz parte de uma geração de treinadores que não veio de um jogador, ele não tinha sido jogador profissional antes disso. Eu não me lembro o último treinador do Confiança que teve essa característica. Matheus Costa, não foi tão longe não.
Ele é graduado em Educação Física, tem pós-graduação na área de Preparação Física e Fisiologia do Exercício. É um treinador muito estudioso, como eu falei, é um nerd da bola. E a sua carreira, ele lá já tem 20 anos de carreira, ele começou muito cedo. E, claro, como treinador, ele tem pouca rodagem ainda, mas já tem mais de 200 jogos como treinador. Mas a sua rodagem é em bastante nas categorias de base. Passou em várias categorias de base de clubes grandes pelo Brasil. Ele passou pela base do Internacional, ele trabalhou no Atlético Paranaense como scout, como auxiliar, tem experiência no Sub-20 do São José, experiência no Sub-20 do Corinthians, onde ele foi auxiliar técnico, trabalhou no Bragantino, na transição do Bragantino para o Red Bull Bragantino, ele trabalhou com o Falcão no esporte, ele comandou um grupo de transição do Sub-23 para o profissional no Grêmio. O Grêmio estava com a problemática de formação de jogadores e uso desses jogadores no seu time de cima. Ele participou dessa transição. Enquanto fazia isso, foi inclusive técnico interino do Grêmio e comandou o Tricolor Gaúcho por 2 partidas. Ou seja, dentro da base, trabalhando com os jogadores jovens, ele tem experiência. Uma das grandes missões, metas, projetos da SAF é a categoria de base. Então é um cara que vai conhecer e vai saber fazer essa transição quando essa base estiver pronta, já tiver com os jogadores. E claro, considerando que ele vai ficar muito tempo. Eu sempre espero que um técnico fique por muitos anos aqui no Confiança. Nunca aconteceu, mas a esperança é a última que morre. E de tudo isso, ele conhece muita gente aí no mercado. Gente que foi formada no Sport, foi formada no Fluminense, no Corinthians. E possa ser que traga jogadores aí que queiram vencer na carreira aqui no Confiança. É uma bagagem de base muito importante. Para fazer a lista completa, na base ele passou por Internacional, Atlético Paranaense, Corinthians, Sport, Fluminense. Aí já como profissional ele passou pelo Pelotas, Grêmio, Brasil de Pelotas, São José, Sampaio Corrêa, Caxias Linense, o Sangurali da Geórgia, o Nacional do Amazonas e agora chega ao Confiança. Ou seja, ele já tem aí uma extensa carreira, passando times gigantescos como Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, potências regionais como o Sport, um time que estava numa boa toada, agora não tá tão bem, que é o Sampaio Corrêa. Tem a campanha que a gente já falou de São José e vai falar de novo. Então é um cara que tem muita experiência em diversos momentos do futebol. Eu acho que isso não vai ser um problema. A gente vai olhar ali muito jovem e vai dizer, pô, esse cara tá começando agora. Porque a gente tá acostumado com um jogador de futebol que se aposenta ali perto dos 40, aí vai estudar um pouquinho e que com 40 e poucos ele começa a carreira de treinador de futebol. Ele já tá aí nessa pisada aí há mais de 20 anos. Então, enquanto em termos de números de carreiras, né, eu já falei que ele tem mais de 200 jogos, ele tem exatamente 209 jogos na carreira, foram 96 vitórias, 50 empates e 63 derrotas, com 315 gols marcados, uma média de 1,51 gols marcados por partida. É um cara que gosta de ir pra cima. O grande trabalho que chama a atenção de todo mundo e que talvez trouxe Thiago Gomes para a luz do mundo do futebol brasileiro, principalmente aqui em termos de Série C, foi a campanha que ele fez com o São José em 2023. Ele termina a fase de grupos da Série C, a primeira fase da Série C, na 5ª colocação, chegou à segunda fase brigando por acesso e brigou pelo acesso até o final. Erros de arbitragem, inclusive, tiraram a chance do São José estar na Série B. O São José foi uma equipe competitiva, organizada e muito difícil de enfrentar e não tinham grandes craques. Era aquela galera que sempre circulava pelo São José, o goleiro barbudo, enfim, tem os 3 jogadores que estão sempre ali pelo São José. Não vou me lembrar do nome, porque a minha memória não é tão boa assim, não. Então, esse trabalho acho que o credenciou a desafios maiores e foi um belo cartão de visitas para a Série C. Já que no Nordeste ele comandou o Sampaio em 2024, nessa passagem foram 22 partidas com 9 vitórias e ele levou o Paio até a terceira fase da Copa do Brasil e foi derrotado naquele momento
pelo Fluminense. Então ele conseguiu entender como funciona o futebol da região, o calendário pesado entre Série C, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e tem uma experiência aqui no futebol nordestino, para além da experiência que ele já tinha sido como auxiliar técnico no Sport. Então essa passagem pelo Sampaio, já que era uma coisa que a gente falava muito, um técnico com conhecimento no Nordeste, para mim ela é importante falar, até porque ele fez grandes partidas e conseguiu tirar o Sampaio e conseguiu fazer que o Sampaio avançasse algumas fases na Copa do Brasil, que gera dinheiro, gera caixa, isso é importante. Aí vem o Caxias, é um cenário muito parecido com o nosso. O Caxias, em 2024, o primeiro ano após seu acesso à Série C, o Caxias estava muito ameaçado de rebaixamento. Eu lembro que ele brigou até o final, acho que era com o ABC. Não vou me lembrar, não. Mas enfim, mas eu lembro muito bem que ficou todo mundo assim, pô, o Caxias demorou tanto para subir, aí quando ele sobe, vai voltar pro inferno da Série D, mas não. Thiago Gomes e a equipe dele não deixou que o Caxias chegasse. Ele chegou lá em 2024, teve 10 jogos, 5 vitórias e 5 derrotas, esse aproveitamento de 50%. Recuperou a equipe, permaneceu na Série C e ele é muito elogiado por lá, por ter protegido o grupo, fortalecido o vestiário para essa reação. Hoje ele pega confiança depois de 7 jogos, acho que foi isso. Depois de 7 jogos ele vai ter 12 partidas. É um cenário bem parecido. Se ele tiver esses mesmos 50% de aproveitamento, a gente tá livre do rebaixamento, pode até sonhar com alguma coisinha do G8, mas já é um aproveitamento interessante essa meta, o que ele já fez lá no Caxias. E por fim, o Nacional, ele vai para a Geórgia. Eu imagino que ele volta da Geórgia para o Nacional. Ele já estava consolidado ali como Série D, chegou até a pegar Série C, chegou a pegar o Sampaio também. Acho que ele estava consolidado em uma prateleira maior. Volta para o Nacional do Amazonas, que é um time grande, relevante, tradicional, mas que vem em baixa. Mas tudo isso, nada disso tira a grandeza do Nassa. Mas ele volta para uma prateleira abaixo. Imagino que ele volta da Geórgia para se manter em evidência, para não fugir, para não ver seu nome esquecido no Brasil, e dá muito certo. Chega no Amazonas esse ano, é campeão amazonense, finalista da Copa Norte e agora classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ele comandou o Nacional naquele 7-0 sobre o Paysandu, e no Nacional tem 2 ex-azulinos, Hernani Brocador e Rafa Marcos, que não brilhou tanto aqui, ele é revelado pelo Confiança, ele brilhou bastante na Aparecidense e agora está jogando muito bem no Nacional. O estilo de jogo de Thiago Gomes, o que esperar dele em campo? Bem, pela própria definição dele, ele se define como um treinador com DNA ofensivo. Gosta de fazer com que as equipes busquem um gol, valoriza a posse de bola, mas não aquela posse inútil. Toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, troca pra cá, porque ele, ao mesmo momento que ele fala em posse de bola, ele fala em transição rápida, ele fala em intensidade, ou seja, esse time do Confiança que gosta muito de pentear a bola, talvez tenha que mudar a sua função. Cobra muito participação pelos lados de campo, né? Então os nossos laterais precisam trabalhar melhor. Nosso lateral esquerdo, Kelvin, é muito bom, mas a gente precisa resolver o problema da lateral direita. Espero que ele tenha mais espaço para isso. Eu acho que por essa formação europeia que ele tem, quando ele fala lados de campo, talvez ele já nem considere mais lateral como lateral. Ou lateral é defensor, o lateral é ala e alguém protege a saída dele. Aquele lateral clássico que corre do fundo até o ataque, faz o cruzamento, não sei se vai se criar. Sobre esquema de jogo, ele já trabalhou com 3 zagueiros em um esquema bem diferentão, que é o 3-4-3, mas já trabalhou bastante num esquema que, para mim, foi o que melhor desempenhou quando o Caçapa estava aqui, que é o 4-2-3-1. Ou seja, não vai ter aquela obrigação de jogar no 4-3-3 o tempo todo. Ele pode variar o esquema. A grande questão de variar esse esquema, como eu falei, ele tem 12 jogos, não vai ter tempo de treinar tanto. Então, talvez ele tenha que definir um esquema mais ou menos, e à medida que o time for jogando, for entendendo, ele vai variando esses esquemas. A nossa sorte é que esse time já
está acostumado, de certa forma, a jogar no 4-2-3-1. Ele pode aprimorar esse trabalho que já era feito por Cláudio Caçapa. Espero que ele tenha estudado bastante isso. E finalizando aqui, o que ele pode mudar no Confiança? Eu já falei os prós e os contras lá no início do vídeo, queria pegar os mais apressados, mas o que ele pode mudar considerando tudo que ele já trabalhou na carreira? A gente pode esperar um time mais organizado sem a bola, mais intensidade, com os alas mais participativos, maior presença no campo ofensivo, com aquela perda, a pressão pós-perda, né? O perde e recupera, não lembro agora como o Tite falava. Um elenco mentalmente mais protegido, pelo menos foi isso que ele fez no Caxias. Espero que ele consiga fazer isso também por aqui, porque a gente sabe como esse elenco sente a questão física. Acho que um discurso maior, um cara que vai inflamar mais os bastidores, ainda que Caçapa fizesse bem essa função também. Possíveis mudanças de esquema, e eu acho que alguns jogadores que estavam fora das relações, que estavam fora dos planos até, possam voltar a aparecer mais. Inclusive Sassá. Ele conseguiu se dar bem com um brocador que não estava se dando bem em canto nenhum. Por que ele não consegue recuperar o futebol de Sassá? Por que não recuperar o futebol do próprio Valdir Júnior, tão questionado pela torcida hoje? O próprio mudanças na lateral, com mais espaço para Lidic. Enfim, tem muitas opções aí nesse elenco, um elenco que não vai poder ser mudado até julho, salvo chegar algum atleta sem contrato, que eu acredito que não vai acontecer pelas palavras do CEO Diogo Lemos, mas enfim, acho que essas mudanças que a gente pode esperar e ver mais concretamente no Confiança. E é isso, turma. Esse é o perfil do Thiago Gomes. Eu gostei. Foi um dos nomes que eu já tinha, em algum momento, uma tier list da vida, uma lista de técnicos. Eu já tinha falado nele. Mas naquela época ele estava lá na Geórgia. Agora, assume o Confiança, gosto muito desse perfil, um cara que, mesmo jovem, já é muito experiente, passou pela base de grandes clubes, conhece diversas formas de comandar um time em campo, já passou por diversas questões, boas e ruins. Acho que vai aguentar a pressão por toda essa experiência e me parece que seja o cara que vem para cá para aproveitar uma grande oportunidade de se recolocar no mercado. Um time em ascensão, um time que é levado a sério hoje pelos adversários, pelo que vem conquistando nos últimos anos. Agora com a SAF ligada a dirigentes do Flamengo, tem ainda uma projeção maior, e se ele conseguir fazer coisas grandes aqui, com certeza o nome dele será lembrado, como muitos outros que a gente vê aqui que passaram aqui pelo Confiança. O próprio Matheus Costa, que hoje está na Inter de Limeira fazendo um bom trabalho, Daniel Paulista, que está na Série B, Luizinho Lopes, que está na Série B, Betinho, que um dia desse estava na Série A de Santa Catarina. Pode ser que ele, se espelhando nisso, queira ter o seu nome aí, vir crescendo e crescer junto com Confiança. Tenha essa ambição. Palavras de Vaguinho Dias no ano passado, quando ele falava que os jogadores para jogar com ele precisavam ter ambição, não bastava vir para cá só para fazer o treinamento, jogar e receber salário, tinham que ter ambição. Essas palavras me ecoam muito até hoje e parece que falta essa ambição a esse time. Ambição essa que eu imagino e espero que Thiago tenha. Tomara que ele venha, tenha toda essa ambição e que seja feliz aqui. É isso, você que chegou até agora, fiz esse desafio, comenta aí, deixa eu ver uma palavra boa para você comentar se você chegou até aqui. Comenta vagalume, a gente lembrar do bom jogador do Maranhão e que era certeza que ele ia fazer um gol na gente. Jogador com esse nomezinho folclórico sempre gosta de marcar no Confiança. E é isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.